você que é síndico, que tal contar com uma empresa que tem habilidade em administrar condomínios? A Masterconde dispõe de um mix de serviços que irá surpreender você. A meta da Masterconde é a completa satisfação de seus clientes e parceiros. Ligue para 3028 1107 e agende a sua visita, ou acesse também o nosso site www.mastercondedf.com.br. Venha também ser Master, afinal, administração responsável, você tranquilo. O TST proibiu a contratação de serviços terceirizados. Mas calma, essa decisão não vale aqui para o DF e só para Limeira, no interior de São Paulo. Só que o assunto gerou polêmica e também um mal-entendido, que o Condomínio Legal e CIA vai esclarecer agora para você. As opiniões de síndicos, gestores condominiais e empresas prestadoras de serviços ficam divididas quando o assunto é a terceirização. A Justiça do Trabalho proibiu a contratação de prestadores de serviços terceirizados, como limpeza, segurança, portaria e outros. Mas a decisão vale somente para a região de Limeira, interior de São Paulo. Mesmo assim, o assunto repercutiu aqui no DF. Qual que é a real situação? Essa situação ela é válida somente para a cidade de Limeira, no interior do estado de São Paulo. Tá? Veja bem, o sindicato ajuizou uma ação no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, dizendo, o sindicato dos terceirizados ajuizou, peraí, como é que eu não posso ser proibido de terceirizar, de exercer a minha atividade econômica por uma proibição de contratação de mão de obra terceirizada pelos condomínios na cidade de Limeira, São Paulo. Essa ação teve todo o seu trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas, São Paulo. Após a decisão proferida por esse Tribunal Regional, essa questão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e lá, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, pela seção de serviços coletivos, ficou definido que poderia sim manter essa proibição de terceirização de mão de obra pelos condomínios registro em São Paulo, estado de São Paulo, na cidade de Limeira. Tá? Essa decisão foi veiculada, né, em diversos meios de comunicação que temos hoje, e o Tribunal do Trabalho, sediado em Brasília, certamente o Distrito Federal foi o maior alvo. Só que essa questão chegou à população do Distrito Federal de uma forma distorcida, tá? Entendendo boa parte das pessoas que essa decisão teria validade também no Distrito Federal, como em outros estados do Brasil, o que não é possível. Tá? O sindicato, por proibição legal, tem competência, o que nós chamamos de base territorial, somente para aquela região. Tá? Então, aquela questão discutida no estado de São Paulo não tem qualquer validade em qualquer outro estado do Brasil que não seja no estado de São Paulo. A polêmica sobre o assunto já existe há algum tempo. O presidente do Sindicondomínio acredita que a decisão possa abranger também o Distrito Federal. É o seguinte, o Sindicondomínio, desde 2010, já vem pacificando em convenção coletiva que as atividades fins hoje decididas através de um acórdão dos ministros do TST, para nós não é novidade. Nós já, desde 2010, em convenção coletiva, nós já vimos definidos e dito quem era a atividade fim dentro de condomínio. O que não pode ser terceirizado é a contratação desta mão de obra para prestação de serviço dentro dos condomínios. Com a convenção coletiva de 2011, 2012, que tem vigência até o final do ano, eles conseguiram, o seu sindicato que representa as empresas de prestação de serviços de colocação de mão de obra, uma liminar para que as nossas cláusulas ficassem sob júdice. Para nós isso foi surpresa. Certamente eles procuraram a via mais difícil, que foi a via judicial, na tentativa de impedir que nós, enquanto empregadores, nós condomínios, enquanto empregadores, não pudéssemos exercer o nosso direito de contratar diretamente. Isso é um absurdo. Eu nunca vi um prestador de serviço impedir o próprio patrão de não poder contratar os seus próprios empregados. Mas no Distrito Federal essa aberração acabou acontecendo.
Para nós, a notícia chegou em boa hora, nós estamos sim com uma convenção terminando agora no final de 2012, a liminar certamente deve cair agora com o voto do relator do acórdão pelos desembargadores. Certamente o processo deve subir para o TST e vai merecer o mesmo tratamento que mereceu com o Sindicato de Limeira em São Paulo. Ou seja, o TST já reconheceu que as atividades descritas naquele acordo não podem ser terceirizadas e no Distrito Federal não serão terceirizadas. Quem também tem a mesma opinião é a Julieta, ex-síndica de condomínios no Cruzeiro e Octogonal. Ela prefere contratar diretamente. Eu sou a favor da não terceirização, contra a terceirização, né? E sou a favor da contratação direta, porque eu acho que os funcionários são assim bem mais remunerados assim se fosse contratação direta, entende? Porque eu acho assim que essas empresas ganham muito dinheiro com isso, entende? Então assim, eu hoje, se eu fosse síndica novamente, eu batalharia por contratação direta. Funciona, se você quer, funciona. Então assim, o que uma empresa terceirizada faz? Ela põe um funcionário, ela compra material de limpeza, essas coisas e tal, e o salário dos meninos é muito baixo, entende? Então eles poderiam ganhar bem melhor se fosse a contratação direta. Já o Roberto, síndico profissional, é a favor da terceirização, mas acha que caso a decisão se estenda ao DF, os síndicos residentes poderão passar por dificuldades. Aqui em Brasília, já tem muitos condomínios, né, verticais e horizontais, com a contratação direta. Mas, por um lado, se for generalizar, realmente se for proibido, eu temo pelo seguinte, porque a grande maioria dos síndicos, eles não são profissionais. Então, eles vão ter muita dificuldade de gerenciar isso, certo? Tem esse problema do gerenciamento. Eu já sou um síndico profissional, tudo bem, administro condomínio. Se aqui nós temos terceirizado, né? É um apoio muito grande, como nós temos a parte contábil, como a parte também de zeladoria e vigilância, né? Não teria tanta dificuldade para mim e para alguns outros aqui, mas para a grande maioria vai ter muita dificuldade. Aqui já tivemos uma experiência de ter contratação direta e os síndicos eles não estão preparados para abarcar isso aí. Então, o prejuízo é muito grande, as demandas judiciais vão ser muito grandes, o prejuízo torna-se maior. No começo, a economia é de imediato, mas tudo bem, mas muitos não sabem que depois eles vão ter que fazer uma reserva justamente para as demandas de dimensão voluntária, de tudo, de pagamentos, que isso acarreta, às vezes, problemas de muitas taxas extras, muitos problemas, ficam um verdadeiro balbúrdia nos condomínios, né? Principalmente aqueles que não sabem administrar, né? No começo, ótimo. Vai ser uma redução, chega até uns de 30% a 40%. Mas depois começa a haver uns problemas, porque como ele vai absorver funcionários, né? Tem que ter uma quantidade de funcionários, ele tem que trabalhar diretamente com o funcionário. O síndico vai ficar muito mais atento trabalhando naquilo. Então, ele tem que ser um cara especialista em problema administrativo para poder lidar com isso aí. É isso que eu concordo. Em parte, eu concordo, mas para ser obrigatório, principalmente para esses pequenos condomínios e síndicos que são só detentores, eles só são voluntários e ajudam no condomínio, a terceirização é muito bom, né? Embora porque já falaram que os terceirizados não têm esse compromisso, mas não é assim não. Depois que eles se englobam no cada condomínio, eles começam a vivenciar aquele condomínio e trabalhar naquele condomínio, né? Principalmente aqueles que vão ficando efetivando, né? A dificuldade tem aqueles que vão fazendo reservas, vão de troca, de falta, de tudo, aqueles não são muito familiarizados, não. Mas eu só discordo nesse ponto a ser obrigatório, por causa a maioria dos síndicos, eles não são profissionais e eles vão ter muita dificuldade para fazer essa administração. A decisão não deve surtir efeito aqui no DF, pelo menos por enquanto. Aqui no Distrito Federal, eles não correm qualquer risco, tá? Todos os condomínios podem manter, sim, a terceirização dessa mão de obra. Nós temos aí as vantagens e desvantagens de qualquer terceirização de mão de obra, mas vale registrar, para o condomínio,
contratando diretamente esses profissionais para manutenção e vigilância do condomínio, naturalmente eu imagino que o valor seria extremamente superior ao que já é pago para essas empresas que prestam esse serviço aos condomínios. Primeiro, o condomínio não tem qualquer responsabilidade de ter que pagar os encargos, sejam todas as verbas trabalhistas, como o salário dos empregados, o depósito do fundo de garantia, o recolhimento da contribuição previdenciária. Eles não têm qualquer gasto com a aquisição dos materiais de limpeza. Se faltar, porventura, algum vigia, eles não teriam como contratar uma pessoa de uma forma emergente. A empresa, por si só, já desloca um outro profissional. Então, ou seja, o condomínio ele não ficaria desguarnecido em momento algum.